Hoje, a gente vai desvendar uma palavra que está redefinindo completamente o campo de batalha aqui na América Latina: narcoterrorismo. E olha, isso que a gente está vendo não é só uma metáfora, não. É uma promessa, uma declaração bem direta do general Francis L. Donovan, que é ninguém menos que o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos. O recado é bem claro: as Forças Armadas americanas estão em uma missão e o inimigo já tem nome. Então, a pergunta que fica é: será que essa é uma nova declaração de guerra? Ou será que a gente está vendo só o capítulo mais recente de uma história que, na verdade, já tem mais de um século? Para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar no tempo. Vamos começar pelo primeiro ato: como essa guerra está sendo travada hoje, agora. A fala do general Donovan não ficou só no discurso. Operações com nomes como Southern Spear já estão acontecendo. Elas funcionam com apoio de logística, de inteligência para países parceiros. A gente viu isso de perto no Equador, por exemplo, nas ações contra o cartel Los Lobos. A estratégia é essa: tratar organizações criminosas como se fossem grupos terroristas. E isso, claro, aumenta o papel das Forças Armadas em um território que antes era principalmente da polícia. E aqui está o ponto central. No momento em que se define o inimigo como um narcoterrorista, a natureza inteira do conflito muda. Mas de onde é que veio esse termo? Quem inventou isso? Bom, é isso que a gente vai ver agora, no nosso segundo ato. Vamos investigar a origem dessa ideia. Como é que uma única palavra pode mudar totalmente o curso de uma guerra? Se a gente olhar para essa linha do tempo, dá para ver que essa pegada mais militar começou lá nos anos 70. Mas foi nos anos 80 que o conceito de narcoterrorismo foi criado, foi cunhado. E o objetivo inicial era bem específico, sabe? Era ligar as guerrilhas de esquerda, como as Farc na Colômbia e o Sendero Luminoso no Peru, diretamente ao tráfico de drogas. Anos depois, com o 11 de setembro, essa lógica se espalhou pelo mundo todo. A guerra ao terror basicamente engoliu a guerra às drogas. Então, o que define um narcoterrorista? A ideia é que não se trata só de um traficante querendo ganhar dinheiro. É alguém que usa essa grana toda para financiar uma agenda política, para desestabilizar governos. É uma espécie de simbiose, onde o crime financia o terror e vice-versa. Só que na vida real, no campo de batalha, a coisa é bem menos sobre ideologia e muito mais sobre pragmatismo, sobre negócios. Os especialistas chamam isso de nexo crime-terror. Não é uma aliança por causa de ideias em comum, é uma convergência por pura conveniência. Envolve logística, dinheiro e, claro, poder. E esse lugar aqui é um dos epicentros dessa convergência. A tríplice fronteira ali entre Brasil, Paraguai e Argentina. Um lugar que muitos descrevem como uma fronteira sem lei, onde a corrupção e as instituições fracas criam, assim, o cenário perfeito para redes financeiras que lavam dinheiro tanto para o crime organizado quanto para grupos como Hezbollah. E o mais curioso aqui é a diversidade desses parceiros de negócios. A gente tem grupos com motivações políticas, como o Hezbollah, fazendo negócios com facções que são puramente criminais, como o PCC do Brasil. Eles compartilham rotas, métodos para lavar dinheiro, infraestrutura, não por amizade, claro, mas por pura eficiência. É um negócio global. O que nos traz de volta à pergunta principal. Com um inimigo com tantas caras diferentes, qual é o verdadeiro objetivo dessa guerra? É contra o crime ou é por influência geopolítica? E agora a gente chega ao nosso terceiro e último ato. Quais são os resultados reais, quais as consequências dessa estratégia que já dura décadas? Basicamente, existem duas visões que batem de frente. De um lado, tem a narrativa oficial dos Estados Unidos, que fala em cooperação, em parceria para garantir a segurança de todo o hemisfério. Do outro lado, vem a crítica, que aponta para uma violação da soberania dos países, o uso de acusações criminais como arma geopolítica, o tal do lawfare, e uma clara preferência por soluções militares que acabam ignorando os problemas sociais que estão na raiz do tráfico. E essa história não fica só no discurso norte-americano, não. Essa linguagem, essa retórica, está se espalhando pela região. Governos na Argentina, no Paraguai, já estão começando a usar o termo narcoterrorista para falar de facções brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho. E isso pode mudar e muito o cenário da segurança pública por aqui. E aqui a gente vê o dilema na prática. Se a gente olhar para o histórico, como no Plano Colômbia, as promessas raramente viraram realidade. A promessa de acabar com o tráfico resultou no que chamam de efeito balão. Sabe como é? Você aperta de um lado e o problema simplesmente incha do outro. A produção de drogas só muda de lugar. A promessa de mais segurança muitas vezes trouxe mais violência. E o ponto talvez mais crítico, o consumo final de drogas, que é o motor de todo esse mercado, quase não mudou.
E a gente termina com essa reflexão. Essa estratégia de tratar o narcotráfico como uma guerra convencional contra um inimigo terrorista já vem sendo tentada há décadas. A questão que fica é, quando a principal ferramenta que você tem é um martelo militar, tudo começa a parecer um prego. Mas e se o problema não for um prego? E se o problema for, na verdade, uma teia gigantesca e complexa, feita de pobreza, de corrupção e de questões sociais profundas?